Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele, ou assim será. Quando Deus te dá uma oportunidade, seja ela qual for, o que você faz com essa oportunidade é o que você devolve para Deus com gratidão. Entende isso? A glória da oportunidade que Deus te dá num trabalho, numa igreja, numa empresa, o que você faz com ela é o que glorifica a Deus. Mas muitas vezes Deus nos dá oportunidades e a gente se agarra nessa oportunidade. Ao invés de perceber o que essa oportunidade pode se tornar, a gente se abraça nela. Oportunidades não são para morar, mas oportunidades é para você usar para transformar alguém, ou transformar um lugar, ou transformar alguma coisa. Pense comigo um instante aqui. Deus, ele é sempre eterno, ou seja, ele sempre existiu. Mas em toda a história, você nunca viu Deus fazendo uma cadeira, já viu? Em toda a história, você nunca viu Deus fazendo uma mesa. Em todos esses anos, eu nunca vi Deus construindo um guarda-roupa, ou Deus fazendo um armário. Porque Deus fez a árvore. Ele fez a árvore. E o resto é conosco. Quando Deus te dá uma árvore, Ele te dá uma árvore, mas Ele quer que você olhe para essa árvore e que você, olhando para essa árvore, imagine uma mesa, imagine uma cadeira, imagine um guarda-roupa, imagine um armário. Deus te dá uma árvore, não para você olhar para uma árvore, mas para você imaginar algo. Que com aquilo que Ele te dá, você pode construir algo. Deus, Ele acredita em você. Ele acredita em você. E Ele acredita no que Ele plantou em você. Ele sabe como você é. Ele sabe o porquê que você é diferente de todos os outros. Ele sabe porquê que você tem coisas ou sensações peculiares. Ele te fez de um jeito que não fez ninguém mais. Mas infelizmente, Ele acredita em você. Mas muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Deus nos dá uma árvore e nós só vemos uma árvore. Ou então Deus nos dá uma árvore e eu estou pedindo para Deus uma mesa. Me dá uma mesa, Senhor. Faz uma mesa, Senhor. E Ele diz: não, eu vou te dar uma árvore. E eu quero que aquilo que eu te dei você imagine. E que daquilo que você imagine você construa suas mesas, seus guarda-roupas, seus armários. Deus está dizendo: imagine. Irmãos, a imaginação é a fé. A imaginação é a capacidade de transformar tudo. Deus te dá um filho e Ele diz: imagine. Deus te dá um marido e Ele diz: imagine quem ele pode ser. Deus te dá um emprego e Ele diz: imagine. Deus te dá uma igreja, Ele diz: imagine. Deus te dá uma empresa, muitas vezes bruta, e Ele diz: imagine. E nós estamos pedindo que Ele nos dê a cadeira, o armário. Me dá a cadeira, me dá o armário, me dá a estante. Ele diz: não, eu te darei a árvore. É por isso que Salomão diz: conforme você imaginou no seu coração, assim será. A capacidade que você tem de imaginar, a capacidade que você tem de olhar e enxergar daquilo que Deus tem te dado. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1. Salomão vai dizer: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Se você for fazer um safari na África, você vai olhar para alguns elefantes andando dentre as matas. Os elefantes são animais fortes, robustos, grandes, pesados. E todo esse peso, essa robustez, é a defesa que ele tem contra qualquer predador. Daqui a pouco você vê, ainda na savana africana, leões. Leões que a sua maior defesa, por incrível que pareça, é o seu rugido.
Quando os leões rugem, os animais param, ficam estáticos. Quando o leão abre a boca e ruge como nenhum outro animal, todo o ambiente em sua volta sabe que há um perigo e os outros animais tremem. O rugido de um leão é a sua defesa. Tem um animal na África chamado guepardo. Ele não tem o rugido do leão. E ele também não tem o peso do elefante, mas ele tem uma velocidade que nenhum outro animal tem. Um guepardo consegue sair correndo no meio da savana africana, ele atinge mais de 110 km por hora. Ele é o animal mais veloz do planeta. A sua defesa não é o peso do elefante, nem o rugido do leão. A sua defesa é a sua velocidade. Ele corre como nenhum outro animal. E você olha para uma águia africana, que tem uma envergadura de quase 2 metros de uma asa a outra. Ela não tem o peso do elefante, não tem o rugido do leão, ela não tem a velocidade do guepardo, mas ela consegue voar. E o voo é o que torna essa ave diferente e a faz a se defender. E eu? E você? Nós não temos o peso do elefante. Não temos a velocidade do guepardo, não temos o rugido do leão e não temos as asas. Não temos as asas da águia. Mas Deus nos deu algo para nos defender. Deus nos deu a imaginação, a fé, a capacidade de olhar e imaginar, a capacidade de olhar para algo bruto e entender que Deus não vai fazer cadeiras, quem vai fazer as cadeiras sou eu. Deus não vai fazer os armários, quem vai fazer os armários sou eu. Deus não vai fazer as prateleiras, quem vai fazer as prateleiras sou eu. Mas eu tenho a capacidade de olhar para algo bruto e dizer: eu posso ver algo que ninguém vê. E nós temos que mudar nossas orações. O problema é que nós estamos sendo ensinados a pedir mobília para Deus. Nós estamos ensinados a fazer orações de mobília. Estamos ensinados a fazer campanha para ganharmos mesa. Estamos acostumados a fazer campanhas para ganharmos guarda-roupas. Oramos pelas mobílias, choramos pelas mobílias e jejuamos pelas mobílias. Oramos, precisamos de uma mesa, Senhor. Preciso de uma mesa. Dá-me uma mesa. Se o Senhor me der uma mesa, eu serei feliz. Dá-me uma mesa. Se o Senhor me der uma mesa, eu vou te servir. Se o Senhor me der uma cadeira, eu serei teu servo e eu te adorarei para sempre. Se o Senhor me der esta mesa, eu serei um servo. E Deus está dizendo: eu não faço mesas, eu faço árvores. Eu faço árvores. Eu quero que você procure ao redor da sua vida por árvores. Você que está sentado aí ouvindo a palavra de Deus. Não mesas, árvores. Coisas brutas. Coisas que você só consegue ver se você imaginar. Áreas que Deus vai trazer para dentro da sua mente uma criatividade que você vai conseguir desenvolver. Assim vieram os aplicativos que estão no celular hoje. Assim vieram os telefones da Apple e de todos. Assim vieram os smartphones. Assim vieram os aviões, computadores. Assim vieram as espaçonaves. Assim o homem conseguiu chegar na lua. Porque ele conseguiu usar o poder que Deus deu a ele. O poder de imaginar. O poder de olhar para uma árvore e dizer: pode ser uma mesa. O poder de olhar para um amontoado de ferros e dizer: pode voar. O poder de olhar para uma pessoa problemática e dizer: pode ser um servo de Deus. O poder de olhar para uma casa perturbada e dizer: pode ser uma casa de oração. O poder de olhar para uma árvore e dizer: posso fazer grandes coisas com ela. Eu não tenho o peso do elefante, eu não tenho as asas da ave, da águia, eu não tenho a velocidade do guepardo, mas eu tenho algo que ninguém tem. Eu tenho a capacidade de imaginar. Assim como você imaginar, assim será. Imagine. E eu coloquei devore. Há um texto que eu amo, Gênesis capítulo 49, 27. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o seu despojo. Olhe para mim com um instante. Jacó está para morrer. Jacó está muito velho. Ele está deitado numa cama e ele está se despedindo dos seus filhos. Ele está muito velho. Ele chama cada um deles. E a Bíblia diz que com muito esforço ele senta a cama para falar com seus filhos. E agora é uma conversa de pai para filho. Ele chama Benjamim, diz assim: Benjamim, você é como um lobo predador. Pela manhã, você vai caçar. Você vai devorar sua presa. E à tarde você vai dividir o despojo.
Benjamim, despedaça pela manhã e divide à tarde. Observe comigo o tempo. Pela manhã você devora a presa. À tarde você reparte a presa. Você devora a presa enquanto você é jovem. Para que quando você não seja mais jovem, você se torne velho, você consiga dividir a presa. Você sabe que todos nós temos uma pessoa velha morando dentro de nós. Todos nós temos um velho dentro de nós morando. Você tem, eu tenho. E essa pessoa velha está torcendo muito para que você esteja muito esperto. E que você use toda a sua força hoje, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, para que daqui 34 anos, quando essa pessoa velha vier a existir, que ela tenha o que comer, que ela tenha onde morar e que ela tenha uma vida confortável. Não desaponte a pessoa velha que mora em você, sendo um tolo nos anos mais vigorosos da sua vida. Não desaponte a pessoa velha que mora dentro de você. Porque quando a sua coluna doer, quando os seus joelhos incharem, quando você não conseguir se mover, é aí que você vai trabalhar? É aí que você vai para a luta? Alguns estão dizendo, estou cansado, porque eu só tenho árvores. Outros estão dizendo, eu estou cansado, porque eu não tenho que repartir. Ninguém nunca vai ganhar uma Olimpíada dizendo, hoje eu não vou treinar. Ninguém nunca vai ganhar uma Olimpíada dizendo, hoje eu vou dormir até mais tarde. Eu quero muito o troféu, eu quero muita medalha, mas hoje não. Hoje eu vou ficar em casa. Um atleta, ele tem que treinar na chuva, ele tem que treinar no sol, ele tem que treinar com tempo bom ou tempo ruim. Você nunca vai ganhar uma Olimpíada enquanto você não imaginar, enquanto você não devorar. Se você tentou e não deu certo, tente de novo. Há uma história de um rapaz, aqui eu encerro. Ele chega para o pai e diz assim, pai, eu estou no 4º ano de engenharia civil. Eu estou me formando. E eu não sei, eu não tenho certeza se o que eu quero para a minha vida é engenharia civil. Eu estou muito preocupado porque eu dei tudo de mim nesses últimos 4 anos. Estudei. E pai, e se não for? E se não for engenharia civil? Eu me entreguei por inteiro, mas eu ainda não sei se é isso que eu quero. O pai olha para ele e diz assim, filho, não se preocupe. Porque se não for isso, esses 4 anos é a coisa que vai te levar para outra coisa. Se não for a engenharia civil é a coisa que vai te empurrar para outra coisa. Para outra coisa. Mas não pare de devorar. Imagine e devore. Assim como imaginou no seu coração, assim será. Pare de pedir mesas. Pare de pedir cadeiras. É bruto. Mas feche os olhos e comece a imaginar a família que Deus te deu. Sua família é uma madeira, seu casamento é uma madeira, sua vida profissional é uma árvore. E você está pedindo mesas, está pedindo cadeiras, você está dizendo, eu não vou te dar cadeiras, eu não vou te dar mesas, eu não vou te dar, eu vou te dar árvores. E você precisa imaginar, eu preciso que você diga para mim o que você vê dessa árvore, o que você vê, quantos guarda-roupas você consegue tirar dela, quantos armários você consegue tirar dela. Eu não vou te dar uma mega igreja, eu vou te dar um salãozinho de 7, 8 pessoas. E o que você consegue ver desse salãozinho de 8, 7 pessoas? Eu não vou te dar uma presidência de uma empresa, eu vou te dar lá um serviço de estagiário. Você vai fazer arquivo morto durante muitos meses, enquanto você está pegando papel com embolorado, enquanto você está espirrando entre as caixas, enquanto você está olhando para essa madeira, o que você consegue imaginar? O que você consegue imaginar? Você não tem o peso do elefante, você não tem a velocidade do guepardo, mas eu te dei uma defesa, a capacidade de ver o que ninguém vê, de enxergar o que ninguém enxerga, a capacidade de pegar a tua juventude, e ao invés de ficar ostentando, tentando viver o que você não tem, encare o que eu te dei, e casse, crave tuas garras em presas, e casse pela manhã, pegue
Pega o máximo da tua juventude, pegue o ápice, e não estou falando só da juventude física não. Você sabe por que algumas pessoas perdem o primeiro amor? Algumas pessoas dizem assim: nossa, aceitou Jesus, e no começo da vida cristã, ele quer pregar, ele quer adorar, ele quer, mas passa alguns anos, ele para porque ele deixa de caçar. A melhor fase da vida cristã é quando você está pela manhã, quando você acaba de batizar, quando você acaba de se converter, porque é pela manhã. E alguns estão morrendo depois de 40 anos de igreja, alguns estão morrendo depois de 50 anos, porque não aprenderam a caçar quando eram jovens, não aprenderam a adorar a Deus profundamente quando começaram, não aprenderam a se entregar em espírito e em verdade quando começaram. Pela manhã estavam mais preocupados em fazer social na igreja, estavam mais preocupados em fazer amizade do que colocar o rosto no pó, estavam mais preocupados em agradar o pastor, o líder, do que agradar o Todo-Poderoso, estavam mais preocupados em fazer amizades. Eu não tenho amizade. Esqueça as amizades, esqueça as escalas, derrame-se no altar, olhe para Ele, entregue sua vida para Ele, casse pela manhã, adore pela manhã, casse pela manhã, para que quando você envelhecer, você abra a geladeira e diga: eu cacei muito na minha juventude, eu orei, eu jejuei, eu me entreguei, eu santifiquei, e hoje eu consigo alimentar minha geração, eu consigo alimentar as pessoas. Imagine e devore, repita comigo: imagine e devore.